Fala a verdade, você prefere os vilões do que os mocinhos, não é não? Parece que você entende mais as suas motivações. É como se os heróis fossem chatos, fossem certinho demais para a realidade. Quando a gente tenta trazer para a realidade. E isso eu sei, pode até ser desconfortável. Você assumir que pensaria igual a eles, que faria parecido como eles. Por exemplo, o Thanos. O cara só queria fazer com que a população existente não sofresse a catástrofe da superpopulação. Ou seja, tudo perfeitamente equilibrado. E eu sei que lá no fundo, bem lá no fundo, você pensou, faz sentido. E a gente não vê isso só com Thanos, mas a gente vê isso também com Darth Vader, Walter White, Tyler Durden e até o Coringa. Isso é mais comum do que você imagina, a gente se identificar com os vilões. E não que eles sejam bons, ou que eles fazem as coisas certas, mas que de alguma forma eles conseguem dizer o que a gente pensou. Eles conseguem fazer o que a gente pensou. Às vezes pela aquela sensação de injustiça, pela aquela sensação de frustração, aquela sensação de cansaço ou algo do tipo. Ou às vezes também a gente só quer ver o circo pegar fogo. Mas antes de começar, me diga aí, qual vilão você mais se identificou até agora? Mas então, se a gente for diferenciar o vilão do herói, o que é que a gente tem? Basicamente, não sei se vocês concordam comigo, mas o herói é aquele ser ideal, aquele padrão perfeito, que tem seus princípios, seus valores bem definidos. É alguém que recebe críticas, mas continua do mesmo jeito, íntegro. E para mim, essa definição de herói se traduz, se reflete no Capitão América e no Superman. Então, para você, que é o herói mais herói dos heróis, comente aqui embaixo também. Só que é aquela coisa, a gente admira esse personagem, a gente quer ser até esse personagem. Mas quando a gente pensa em trazê-lo para a realidade, fica um pouco difícil demais. Porque é praticamente impossível. A vida real exige escolhas difíceis, exige pensamento, decisões complicadas e até às vezes atitudes desonrosas. Então é muito mais difícil um herói ser real do que um vilão. Aliás, o que garante se você fazer tudo certo? Vamos lá, vamos brincar com isso. Vamos supor que você faz tudo certo, que você segue as regras, que você paga suas contas e trabalha, não sei o que, coisa e tal. Mas você vive cansado, você vive estressado, você vive sobrecarregado e recebe ainda mais trabalho por ser eficiente demais. Então, qual seria a vantagem de ser perfeito demais, de ser certo demais? Ainda mais no mundo de hoje, capital demais. E é justamente aí que o vilão entra. Não por ele ser bom demais, mas por ele ser real demais. Se a gente pegar, por exemplo, o Walter White, o cara não começou produzindo drogas. O cara era um professor de uma escola mediana, ganhando um salário mediano, que só queria cuidar da vida, cuidar da família, ganhar dinheiro para proteger as pessoas que ele ama. Só que o que é que acontece? Após algumas humilhações dos próprios alunos e da descoberta de um câncer terminal, o jogo muda. É tipo, foda-se. Se eu fiz tudo certo até agora e não cheguei a lugar nenhum, não tenho condições de ajudar minha família, vou fazer diferente agora. O que é que pode acontecer aqui, ó? Ou seja, o vilão, ele não nasce vilão. E sim, o Walter White é vilão, viu? Cuidado com isso. Então, ele vai se construindo a partir de repetidas situações de estresse, de cansaço, de suportar aquilo ali, e você tá no mesmo lugar. Você não saiu, você não se mexeu. Então qual a vantagem de fazer tudo certo? Então me diga aí, seja sincero. Você seria íntegro? Você permaneceria íntegro depois de descobrir um câncer terminal? Você não ia querer de alguma forma ganhar mais dinheiro para cuidar da sua família? Vamos supor que você tem uma família, uma mulher e filhos. Então você não queria de alguma forma tirar proveito dessa situação de tipo, é terminal, não tem mais expectativa. Eu vou morrer. Então será que eu não posso, nesse tempo que resta,
Eu ganhar mais dinheiro para deixar para minha família? Será mesmo que você não ia fazer nada contra as regras para ganhar mais? Afinal, o que poderia acontecer de pior? Entendeu agora? É justamente aí que o vilão se torna presente. E é justamente daí que vem aquela sensação de injustiça. Na psicologia, a gente chama isso de identificação projetiva, ou seja, é como se o vilão ele expressasse as suas emoções, as suas motivações, os seus comportamentos de uma forma que a gente não consegue, ou que a gente até quer fazer, a gente até pensa fazer, mas não seria aceito socialmente, então a gente reprime isso. Ou seja, isso gera uma identificação quase que imediata, não tem como você sentir aquilo ali que o personagem está sentindo, você entender e você até respeitar o porquê que ele fez isso, com base em toda a história dele. Isso reflete na nossa, isso reflete na sua. Então você se coloca no lugar dele. Pô, se eu tivesse minimamente no lugar dele, passando pelo que ele passou, talvez eu faria exatamente a mesma coisa, talvez eu faria até pior. Enquanto o herói, ele tá num padrão muito mais acima, muito mais irreal, muito mais ideal, muito mais perfeito. Então, se a gente pegar os dois, o herói e o vilão ele é muito mais palpável, enquanto o herói ficou no mundo das ideias de Platão. E essa identificação projetiva que eu acabei de falar é o que Carl Jung chamou de sombra. Ou seja, é todo aquele pensamento negativo, toda aquela emoção negativa, aqueles impulsos que faz você fazer besteira, você vai meio que reprimindo porque não é aceito socialmente. Então você vai deixando ele de lado. E quanto mais você deixa ele de lado, quanto mais você tenta controlar esses impulsos, esses pensamentos, essas emoções, mais ela vai ficando mais forte. E mais você tem que controlar isso. Por isso gera a sobrecarga, por isso gera o cansaço, por isso gera também a frustração. De tipo, eu não estou me sentindo eu. Aliás, se você quiser que eu traga um vídeo bem mais específico sobre Sombra de Carl Jung, comente aqui que eu vou trazer bem detalhado os conceitos, o porquê, como é que acontece na vida real e tudo mais. É por isso também que quando você vê Tyler Durden, você pensa, nossa, que legal, é isso aí, a gente tem que fazer isso mesmo. Por quê? O sentimento de injustiça. Então você acorda, você trabalha, você volta, você dorme, você acorda, você trabalha, você volta, você trabalha. Entendeu? É tipo, a vida é isso. Então, às vezes, a gente pensa que precisa ter uma mudança radical para as coisas acontecerem, para as coisas fazerem sentido. Então, às vezes, por isso que o vilão é mais, como é que posso dizer, gera mais conexão. E do ponto de vista da psicologia cognitivo comportamental, a abordagem que eu atuo, é como se fosse uma sensação crônica de frustração, de tipo, você sempre tentar, você sempre fazer a coisa certa e sempre se lascar. Enquanto você vê as outras pessoas fazendo coisas erradas e sempre ganhando mais, tendo mais visibilidade ou algo do tipo. Você fica, por quê? Dá vontade, dá, de fazer essas coisas. Eu sei, eu entendo, eu já passei por isso também. Eu passo por isso também. E a gente também não precisa ser rígido demais ou ser inflexível, 880, né, muito dual, em dizer que você só gosta do vilão porque você tem essa sensação de ser preso, de ter um vilão reprimido dentro de você. Não é assim que funciona. Calma lá. Não é porque você gosta do vilão que você é uma pessoa reprimida. Não é assim. É. O ser humano, como eu falei, é muito mais complexo. Então, às vezes, você só tem identificação porque o cara é foda mesmo. Tipo, o cara é berez, o cara mete a porrada de todo mundo. O herói tem que sofrer bastante para conseguir alcançar o vilão e tudo mais. Então, não vamos criar pânicos, não vamos ser muito rígido, é isso, é isso, é isso e acabou. Aí não é assim que funciona. Então isso é só mais um recorte de uma análise superficial do que a psicologia meio que tenta conversar o porquê que às vezes a gente gosta mais do vilão. Então é bem superficial. Para saber mais, logicamente, tem que ter uma avaliação mais detalhada. Cuidado. Falando nisso, não seja rígido, cara, e dê o seu like neste vídeo. Foi feito com muito esmero, mas não foi feito na Rua dos Bobos. É um pequeno passo para você, mas um grande salto para mim. Então comente qual vídeo você quer ver aqui. Eu já fiz várias análises também, venho fazendo porque o povo vem gostando.
Já fiz também outros vídeos que as pessoas comentam, tanto aqui quanto no Instagram, então, muito obrigado, de verdade. E agora eu quero te perguntar, sabe o que é mais engraçado nesses vilões? Que eles não resolvem porra nenhuma. Veja os exemplos que eu acabei de citar. Thanos, o cara perde no final. E tudo volta a ser como antes. Veja o exemplo de Walter White. O cara perde tudo, a família, o dinheiro, a carreira. E não é spoiler porque já faz muito tempo, viu? Cuidado. Cuidado. Veja o exemplo de Tyler Durden, o cara nem sequer existiu. É reflexo dessa sombra que se personificou em forma de um personagem, mas ele não existiu. Ou seja, ele também não é a solução, ele também não é a resposta. Veja, o Coringa é um pouco mais complexo se ele dá o vídeo inteiro sozinho. Como ele fala, ele é um agente do caos. Então as ideias dele, os princípios, né, as motivações deles até que são realmente válidas, tipo, querer ajudar a família, não querer ser só mais um na multidão do consumismo e reprodução e tal, querer equilibrar o mundo, mas talvez a forma de fazer isso, a forma de chegar a isso é que é o problema. E o que tudo isso, aliás, e afinal, diz sobre você? Que você é humano, cara. Que provavelmente você está cansado. Pode estar acontecendo inúmeras coisas que você não está sabendo lidar direito. Pode ter várias emoções explodindo ao mesmo tempo. Emoções que você diz ser negativas. E tudo bem, poxa, nós somos seres humanos. A gente não tem todas as respostas de tudo, sobre tudo. Então, às vezes, a gente vai errar, às vezes a gente vai acertar. A gente tem que diminuir a possibilidade do erro. Não acertar todas, mas diminuir a chance de errar. E eu não sei se você sabe, mas é justamente isso que a gente faz na terapia. A gente não vai eliminar suas emoções, até porque não tem como, é literalmente impossível, somos seres emocionais. Mas a gente vai aprender a manejar, a gente vai aprender a lidar com elas. E às vezes trabalhar com elas. Você vai sentir, isso é fato, aceite. Mas o trabalho que a gente vai fazer é não deixar você ser dominado por elas. Fazer comportamentos que você depois se arrependa. A consciência das coisas diminui essa impulsividade. Talvez você não precise destruir o mundo. Talvez você só precise parar de se anular, parar de se abandonar, parar de se deixar de lado. A vida pode ser dura às vezes, eu sei, mas a gente também tem um potencial incrível de torná-la mais leve. Pode não ser fácil, pode não ser rápido, mas a gente tem esse potencial. E é justamente isso que eu explico neste vídeo aqui que eu fiz sobre o estoicismo, a arte de viver bem, com os principais ensinamentos de Epiteto, Sêneca, Marco Aurélio. Ficou um vídeo bem legal. Veja lá e depois me diga. Aliás, se inscreva no canal. Será uma honra ter você aqui. Abraço e nos vemos no próximo vídeo.